Cada manhã, nos primeiros segundos ao acordar, sua mente está mais poderosa do que nunca. É nesse instante que você decide se o seu dia será um caos ou uma obra-prima. A maioria das pessoas se levanta e permite que o medo, a dúvida ou a rotina ditem seu destino. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para reprogramar sua mente, direcionar sua energia e falar consigo mesmo como quem tem o controle da própria vida. Porque a primeira voz que você deve ouvir todas as manhãs é a sua, firme, confiante e cheia de propósito. Fique, porque neste vídeo você vai descobrir como transformar suas manhãs em um ritual de poder mental e como cada palavra que você diz pode mudar completamente a direção do seu dia e do seu destino. Antes de começar este vídeo, quero que escreva nos comentários esta frase com total intenção. Hoje reprogramo minha mente, sou estoico, escreva sentindo, acreditando, deixando que cada palavra penetre em seu subconsciente. Faça isso como um compromisso consigo mesmo, como uma declaração de poder interior. Porque no momento em que o faz, sua mente começa a se alinhar com essa verdade. Não é apenas uma frase, é uma ordem que você dá à sua mente para se transformar de dentro para fora. Então comente agora e deixe que esta mensagem marque o início da sua mudança. Ensinamento 1: fale consigo mesmo com intenção, todas as manhãs. Cada manhã é uma oportunidade para reescrever a história da sua mente. Antes que o mundo fale com você, fale consigo mesmo. Essa conversa interior marca a diferença entre um dia guiado pela intenção e um dia controlado pelo caos. Quando você acorda, sua mente está limpa, receptiva, como uma folha em branco pronta para ser escrita. O que você diz nesses primeiros minutos será a tinta que colorirá todo o seu dia. Se você começa com pensamentos de dúvida, o medo se infiltra em cada ação. Mas se escolhe palavras de poder, sua energia se alinha com a confiança e a clareza. Você não precisa de motivação externa, precisa de direção interna. Cada manhã, sua voz interior deve lembrar quem você é e para onde está indo. Não deixe que o ruído do mundo defina o seu ritmo. Defina você mesmo o tom da sua existência desde o primeiro respiro consciente. Olhe para o seu reflexo e fale com intenção. Não faça disso um ritual vazio, mas um ato sagrado de autoliderança. Quando você diz, hoje será um grande dia, está enviando uma ordem direta ao seu subconsciente. Está instruindo-o a buscar o positivo, a reagir com calma e a manter o foco, não importa os obstáculos. Suas palavras criam rotas neurais, moldam seu estado emocional e o preparam para agir com propósito. A mente não distingue o real do imaginário. Se você a treina com mensagens de poder, ela agirá de acordo. Isso não é magia, é neuroprogramação consciente. Cada frase que você repete torna-se uma ferramenta para direcionar sua energia. Por isso, não deixe seus primeiros pensamentos ao acaso. Escolha acreditar, escolher confiar e escolher dominar a sua mente. Evite que a primeira ação do seu dia seja olhar o celular. Esse hábito rouba sua atenção, altera seu estado emocional e o desconecta de si mesmo. Antes de receber informações externas, conecte-se com seu interior. Tire um minuto para respirar e pronunciar 3 afirmações no presente: sou capaz, sou forte, estou preparado. Não diga mecanicamente, sinta cada palavra. Permita que elas ressoem dentro de você até se tornarem certeza. Visualize-se movendo-se com decisão, agindo sem medo, respondendo com serenidade. Esse pequeno ato de consciência é mais poderoso que qualquer café ou estímulo externo. É o momento em que você decide se será vítima das circunstâncias ou autor do seu dia. Falar consigo mesmo com intenção não é vaidade,
é disciplina espiritual. É a arte de cultivar uma mente firme, direcionada e em paz. Quando seu diálogo interno é claro, suas ações também são. Você começa a perceber que as situações que antes o abalavam já não têm o mesmo peso. Reage com calma, resolve com clareza, age com confiança. A vida não se torna mais fácil, você se torna mais forte. É isso que a prática constante de falar consigo mesmo com propósito faz. Transforme cada manhã em um treino de força interior. Segundo os estoicos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, a mente se molda pela repetição consciente de pensamentos retos, e o domínio pessoal começa pela vigilância do diálogo interno. Cultivar a razão a cada amanhecer é um ato de sabedoria. Quando você adota essa prática diária, percebe que já não depende do clima, das notícias ou das pessoas para se sentir bem. Seu bem-estar nasce de dentro, não do que o rodeia. Você entende que tudo começa na mente. Cada palavra que pronuncia ao despertar é uma semente. Se plantar confiança, colherá serenidade. Se plantar propósito, colherá direção. Falar consigo mesmo com intenção todas as manhãs é lembrar-se de que você tem o poder de criar o dia que deseja viver. Porque o mundo exterior não determina seu estado interno. O que determina sua realidade é a voz com que você escolhe começar o dia. Ensinamento 2. Controle a conversa interna antes que ela o controle. A batalha mais importante não acontece fora de você, mas dentro da sua própria mente. Todos os dias, enquanto você se levanta, caminha ou trabalha, uma voz invisível o acompanha. Essa voz interna pode ser sua aliada mais poderosa ou sua pior inimiga. Se você não a controla, ela o controlará. Seu diálogo interno tem o poder de criar sua realidade, porque molda sua percepção, seu estado emocional e suas decisões. Tudo o que você repete com frequência se transforma em uma ordem para a mente, e uma mente obediente faz de tudo para cumpri-la. Por isso, se você vive dizendo a si mesmo que não pode, seu corpo e suas ações se alinharão com essa crença. Mas se escolhe falar consigo mesmo com força, determinação e fé, ativará mecanismos internos que o impulsionarão ao sucesso. Não há inimigo mais perigoso do que uma mente indisciplinada, nem aliado mais fiel do que uma mente treinada. Cada pensamento é uma semente. Se plantar dúvida, colherá medo. Se plantar confiança, colherá conquistas. A maioria das pessoas vive presa a uma conversa interna cheia de queixas, críticas e comparações. Repetem frases de derrota sem perceber. Não sou bom o bastante, sempre falho, não tenho sorte. Essas palavras criam uma programação mental que limita o potencial. A mente não distingue entre o verdadeiro e o falso. Ela apenas responde àquilo que recebe com mais emoção. Por isso, cada palavra que você pronuncia, mesmo em silêncio, constrói seu destino. Não se pode ter pensamentos de fracasso e esperar resultados de sucesso. Sua mente obedece às suas instruções, não às suas intenções. Comece observando seu diálogo interno. Escute o que você diz quando enfrenta um desafio ou comete um erro. Se perceber frases como "não consigo", "não sirvo para isso" ou "sempre é assim", interrompa-as imediatamente. Substitua-as por afirmações que fortaleçam sua identidade. Estou aprendendo. Melhoro a cada dia. Tenho o necessário para avançar. Essa mudança não é simples otimismo, é reprogramação mental consciente. Repetir pensamentos construtivos com convicção cria novas conexões neurais e muda a forma como você enxerga as dificuldades. Assim, você treina a mente para ver oportunidades onde antes só via limites. Quando um pensamento negativo surgir, não lhe dê mais de 5 segundos de vida. Não o alimente com atenção nem emoção. Redirecione-o para uma ideia de crescimento. Por exemplo,
Se sua mente disser não vou conseguir, responda com calma, ainda não consegui, mas estou a caminho. Cada resposta positiva enfraquece o sabotador interno e fortalece o Criador consciente que habita em você. Pratique isso especialmente em momentos de estresse ou dúvida. São nesses instantes que seu diálogo interno tem mais poder, pois é quando você decide se vai se paralisar ou agir com coragem. Com o tempo, você notará que sua voz interior muda de tom, de crítica para guia, de medo para confiança. Falar consigo mesmo com domínio é um treino diário. Não se trata de negar a realidade, mas de interpretá-la com força. A mente disciplinada não é aquela que nunca tem pensamentos negativos, mas a que não se deixa governar por eles. Você aprenderá a observar seus pensamentos sem reagir, a direcioná-los para o que o fortalece e a manter uma conversa interna alinhada às suas metas. A verdadeira liberdade mental não consiste em silenciar a mente, mas em ensiná-la a falar com sabedoria. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca ensinaram que o domínio da alma começa com o domínio do pensamento, e nenhuma força externa pode perturbar aquele que governa a própria mente com razão. Quando você conseguir controlar essa voz interna, tudo mudará. Não precisará mais da aprovação dos outros para se sentir capaz, nem dependerá do ânimo para agir. Descobrirá que a confiança não nasce do sucesso, mas do controle sobre o próprio pensamento. Cada palavra positiva será um tijolo na construção da sua fortaleza mental. Sua mente, que antes o detinha, se tornará sua melhor aliada. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece fora, mas em controlar a conversa que acontece dentro. Ensinamento 3. Não diga nada sobre você que não queira que se torne realidade. Cada palavra que você pronuncia tem poder. Não são sons simples, são vibrações que criam realidades. O que você diz sobre si mesmo, o que afirma todos os dias, o que repete sem perceber, torna-se uma semente que germina em sua mente e floresce em sua vida. Por isso, você não pode falar consigo mesmo como se não tivesse importância. Suas palavras são decretos silenciosos que moldam sua identidade. Se você repete que é fraco, sua mente aceitará isso como verdade e agirá em conformidade. Mas se afirma que é forte, capaz e digno, seu subconsciente começará a trabalhar para provar isso. A mente não distingue entre verdade e mentira. Ela simplesmente obedece ao que ouve com convicção. Por isso, cada frase que sai da sua boca deve ser escolhida com a mesma precisão com que um arquiteto desenha os planos de um edifício. Porque tudo o que você é hoje, em algum momento, foi algo que você disse. Quando você fala a partir da queixa, apenas alimenta o ciclo do problema. Palavras negativas criam uma energia densa que se multiplica ao seu redor. Elas o fazem ver obstáculos onde há oportunidades, sentir-se limitado onde poderia avançar. Mas quando fala a partir da fé, da gratidão, do poder interior, o mundo responde com sinais de crescimento. Não é superstição, é coerência energética e mental. Suas palavras projetam uma frequência, e essa frequência atrai experiências que vibram na mesma sintonia. Se fala com amor, a vida devolve amor. Se fala com medo, a vida devolve medo. Simples assim, e tão profundo quanto isso. Comece a se observar. Escute como fala consigo mesmo nos momentos difíceis. Você se insulta, se desanima ou se fortalece. Cada vez que diz não posso, está construindo uma parede entre você e suas possibilidades. Cada vez que diz não sirvo para isso, está gravando um comando em seu subconsciente que limitará suas ações futuras. Substitua essas frases por declarações de poder. Estou aprendendo. Sou capaz de superar isso. Tenho tudo o que preciso.
Não se trata de negar suas fraquezas, mas de não reforçá-las com sua linguagem. Falar com respeito sobre si mesmo é uma forma de amor e de disciplina mental. Pratique falar de si com intenção. Ao despertar, repita: hoje uso minhas palavras com sabedoria. Quando cometer um erro, não diga sou um desastre. Diga, estou melhorando a cada dia. Quando algo não sair como espera, não declare tudo dá errado para mim. Diga, isso também me ensina. Cada palavra conta. Não permita que sua boca se torne o canal da sua derrota. Transforme-a no canal da sua criação. Suas palavras não apenas descrevem sua realidade, elas a constroem. O que você diz hoje sobre si será a sua verdade amanhã. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a virtude e a sabedoria começam com o controle do pensamento e da palavra, pois o homem que domina sua linguagem domina também o seu destino. Falar bem de si mesmo não é vaidade, é responsabilidade. É compreender que a vida o escuta, mesmo quando você não percebe. Seus pensamentos se transformam em palavras, suas palavras em ações e suas ações em destino. Por isso, cuide de cada frase como se fosse um ato sagrado. Elimine os discursos de queixa, dúvida ou inferioridade. Fale com respeito, com fé e com propósito. Declare: sou forte, estou crescendo, a vida conspira a meu favor. Diga com convicção, não por obrigação, e com o tempo verá a mudança. Seu ambiente começará a refletir a energia do seu diálogo. As pessoas, as oportunidades e as circunstâncias se alinharão à sua nova frequência interior. Porque quando você fala a partir da fé, todo o universo se reorganiza para responder a essa vibração. Lembre-se, não diga nada sobre você que não queira que se torne realidade. Suas palavras são a semente do seu destino. Cuide delas, proteja-as e fale consigo mesmo como quem está construindo uma grande vida. Ensinamento 4. Estou destinado a realizar coisas grandes. A grandeza vive em você. Dentro de cada ser há uma força imensa esperando ser reconhecida. Você não precisa procurar fora o que já habita dentro. Cada pensamento que o impulsiona, cada ação que nasce do seu propósito, desperta essa grandeza adormecida que o mundo precisa ver. Você está destinado a realizar coisas grandes, não por sorte nem por acaso, mas porque sua essência foi criada para crescer, servir e transcender. A grandeza não é privilégio de alguns, é uma responsabilidade que todos carregam dentro de si. Reconhecê-la não é arrogância, é humildade consciente. É compreender que você tem dons, capacidades e um propósito que devem ser colocados a serviço do bem. Quando você repete com convicção, a grandeza vive em mim, está lembrando à sua mente quem você realmente é, um ser com poder de decisão, capaz de superar obstáculos e transformar o próprio entorno. A verdadeira grandeza não se mede por títulos, riquezas ou reconhecimento. Mede-se por virtude, caráter e coerência. Ser grande é manter-se firme quando a vida o sacode, agir com integridade quando ninguém o observa e conservar a fé mesmo nos dias escuros. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez da preguiça, a coragem em vez do medo, a ação em vez da desculpa, está expandindo essa grandeza interior. Não espere que os outros a reconheçam, seja você quem a alimente todos os dias, por meio de seus hábitos, atitudes e decisões. A grandeza não surge de repente, é construída passo a passo, com cada pequeno ato de determinação. Todas as manhãs, repita: estou destinado a realizar coisas grandes. Não diga isso como uma ilusão, mas como uma certeza. Escreva onde possa ver, no espelho, na mesa de trabalho, no celular. Cada vez que ler, lembrará que não nasceu para a mediocridade, nem para desistir diante do primeiro obstáculo. Você está aqui para avançar,
aprender e gerar impacto positivo. Haverá dias difíceis, e nesses momentos essa afirmação será a sua âncora. Diga a si mesmo: ainda estou aprendendo. Transforme cada queda em um treinamento para a alma. O idioma que você usa consigo mesmo é a ferramenta mais poderosa para ativar sua grandeza. Cuide de suas palavras, porque o que você repete se torna o que você é. Ser consciente da sua grandeza o obriga a agir com propósito. Você não pode se conformar com o comum quando sabe que dentro de si há potencial para o extraordinário. A mediocridade se disfarça de conforto, mas você não veio apenas para sobreviver, veio para transcender. Cada decisão que toma deve refletir seus valores mais elevados. Pergunte-se todos os dias: esta ação me aproxima da minha melhor versão ou me afasta dela? Se escolher com coerência, verá a vida se alinhar com você. Sua mente se fortalece, sua energia se expande e o seu ambiente começa a responder à frequência do seu crescimento interior. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a grandeza humana não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quem governa a própria mente e age com virtude torna-se verdadeiramente livre e forte. Essa grandeza estoica vive em você. Ela se manifesta quando você escolhe manter a calma diante da adversidade, quando faz o que é certo mesmo sem aplausos, quando continua apesar do cansaço. Cada vez que cumpre sua palavra, fortalece seu caráter. Cada dúvida superada o aproxima ainda mais do seu destino. Você não está aqui para passar despercebido, mas para deixar uma marca. Não veio para se adaptar ao mundo, mas para transformá-lo pelo exemplo. A grandeza não se grita, se demonstra. Está na sua forma de pensar, na sua maneira de agir e na sua constância diária. Lembre-se, você não nasceu para sobreviver, nasceu para transcender. A grandeza já habita em você. Basta despertá-la com suas ações, alimentá-la com suas decisões e protegê-la com sua fé. Cada dia em que você age a partir do seu poder interior, aproxima-se mais da vida que merece viver. Ensinamento 5. Amo-me exatamente como sou e mereço o melhor. Amar a si mesmo não é um luxo, é uma necessidade espiritual e emocional. É a raiz de toda paz, equilíbrio e crescimento verdadeiro. Quando você repete: amo-me exatamente como sou e mereço o melhor, não está dizendo que é perfeito, está reconhecendo que é digno, mesmo em meio às suas imperfeições. O amor próprio não é arrogância, é respeito, é compreender que, se você não valoriza a própria existência, ninguém poderá fazê-lo por você. Talvez durante anos tenha falado consigo com dureza, criticando-se por erros ou comparando-se com outros. Mas o amor próprio não floresce no terreno do julgamento. Ele cresce no solo da compreensão. Amar-se não significa ignorar os defeitos, e sim aceitá-los como parte do processo de se tornar sua melhor versão. Cada pensamento que você tem sobre si mesmo deixa uma marca. Se constantemente repete que não é suficiente, que não merece ou que não consegue, sua mente tomará isso como verdade e agirá em conformidade. Mas se começa a falar consigo com compaixão, paciência e carinho, algo dentro de você muda. Sua energia se alinha com a confiança, seu corpo relaxa, sua mente se abre. Você começa a atrair experiências compatíveis com esse amor interno, porque quando se trata com respeito, o universo reflete essa vibração. Não se pode esperar receber um amor saudável se não o pratica primeiro consigo mesmo. O amor que você oferece aos outros deve nascer do amor que cultiva em seu interior. Todas as manhãs, olhe-se no espelho e repita com convicção: amo-me exatamente como sou e mereço o melhor. Diga, mesmo que ainda não sinta. Diga até que sua mente acredite. No início pode parecer estranho, mas com o tempo se tornará uma afirmação de poder. Quando você realmente se ama, para de mendigar atenção,
de aceitar migalhas emocionais e de justificar o que lhe faz mal. O amor próprio não o torna egoísta, o torna livre. Ensina-o a colocar limites, a dizer não ao que fere sua paz e sim ao que eleva sua alma. Sempre que se criticar, pare. Ouça a voz interna que tenta feri-lo e substitua-a por compreensão. Não fale consigo como um inimigo. Fale como falaria com alguém que ama. Diga: estou aprendendo, estou crescendo, estou fazendo o melhor que posso. Essa simples prática muda sua energia, porque o amor próprio não se demonstra com palavras bonitas, mas com ações diárias que confirmam que você se respeita. Comer bem, descansar, afastar-se do que o machuca e aproximar-se do que o nutre, são atos profundos de amor. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a virtude começa no autoconhecimento e no domínio interior. Amar-se implica aceitar a própria natureza, agir com retidão e manter serenidade diante das imperfeições humanas. Quando você se ama, deixa de buscar aprovação constante. Compreende que seu valor não depende do olhar dos outros, mas da forma como você se vê. Passa a tomar decisões coerentes com seu bem-estar. Torna-se mais seletivo com as pessoas, mais paciente consigo e mais consciente de seu poder. Sua vida se transforma porque você já não opera a partir da carência, mas da plenitude. Amar sua essência não significa permanecer igual, mas permitir-se evoluir sem se castigar. Cada passo em direção à aceitação o aproxima da liberdade emocional. Lembre-se, amar-se não é vaidade, é responsabilidade. Você é o primeiro amor que deve cuidar. Não espere que outros preencham vazios que só você pode curar. Cada dia é uma nova oportunidade para reafirmar seu valor, para lembrar-se de que merece o melhor e que o amor próprio é o alicerce sobre o qual se constrói todo o resto. Porque quando você realmente se ama, sua presença se transforma em luz, e essa luz começa a iluminar tudo o que toca. Ensinamento 6. Não sou o meu passado, sou o arquiteto do meu futuro. Você não é o que fez, nem o que errou, nem o que perdeu. Você é o que decide construir a partir deste momento. Cada dia oferece a oportunidade de redesenhar sua história, de escrever uma versão mais consciente, mais sábia e mais forte de si mesmo. Quando você repete com convicção: não sou o meu passado, sou o arquiteto do meu futuro, está rompendo o vínculo com a culpa e o arrependimento. Está retomando o poder que sempre foi seu, o poder de escolher. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode transformar o que isso significa. O passado deixa de ser uma prisão quando você decide convertê-lo em lição. Porque você não foi seus erros, foi alguém que aprendeu através deles. Cada ferida carrega uma mensagem. Cada queda contém um ensinamento que pode se tornar o alicerce do seu futuro. Mas se continuar olhando para trás com dor ou ressentimento, não conseguirá ver o caminho à frente. O passado só tem poder se você o alimenta com sua atenção. Pare de dar vida ao que já não existe. Perdoe, não para justificar, mas para se libertar. Agradeça o que aprendeu, mesmo que tenha doído. Quando entende que cada experiência o formou, você se torna mais sábio, mais forte e mais dono de si. A verdadeira liberdade nasce quando você deixa de lutar contra o que já aconteceu e começa a construir o que virá. Ser o arquiteto do seu futuro significa assumir responsabilidade, não vitimismo. Significa parar de culpar o destino, as circunstâncias ou as pessoas e reconhecer que hoje você tem a caneta na mão. Suas decisões presentes são os planos do seu amanhã. Cada pensamento, cada ação, cada palavra que escolhe traça uma linha no desenho da sua vida. Se pensa em escassez, construirá limitação.
Se pensa em abundância e propósito, edificará a expansão. Não há ninguém mais responsável pelo que vem do que você. Você é o designer das suas oportunidades, o engenheiro da sua paz, o criador do seu caminho. Escreva as lições que seus erros deixaram. Verá que por trás de cada tropeço havia um aprendizado oculto, uma nova perspectiva, uma parte de você que despertou. Solte a culpa, ela só serve para o prender. Agradeça o que viveu, pois sem esse passado não teria a clareza que possui hoje. E uma vez grato, olhe para frente. Crie uma visão clara do que quer construir. Não basta desejar, é preciso planejar. Visualize quem deseja ser, como quer se sentir e que tipo de vida quer manifestar. Depois haja todos os dias em coerência com essa visão, mesmo quando os resultados ainda não apareçam. A constância é a arte de continuar edificando, mesmo sem ver o edifício pronto. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a razão e a virtude libertam o ser humano do peso do passado, permitindo-lhe construir um destino guiado pela sabedoria interior, pelo domínio próprio e pela ação consciente. Sua história não termina no que foi, mas no que está disposto a criar. Você não é as vezes que caiu, é as vezes que escolheu se levantar. Você não é o erro, é a transformação que surgiu dele. Cada dia o convida a escrever um novo capítulo alinhado ao seu propósito e à sua verdade. Você não precisa apagar o passado, apenas reescrever o significado dele dentro de si. Hoje tem a oportunidade de transformar suas cicatrizes em planos, suas lições em estruturas firmes que sustentem a vida que merece viver. O passado já foi escrito, não pode ser mudado. Mas o futuro ainda está em branco, esperando seus traços. Você tem os planos do seu destino em suas mãos. Use o que aprendeu como ferramenta, não como corrente. Porque você não é a sua história, é o autor que a transforma. Hoje, escolha construir, avançar e criar uma vida que reflita sua verdadeira grandeza. Ensinamento: se te liberto todos os meus medos e conduzo com amor. O medo tem sido por muito tempo o guardião invisível que o impede de avançar, mas também o espelho que reflete suas inseguranças. Quando decide libertá-lo, percebe que ele nunca foi mais forte do que você. O medo se alimenta dos seus pensamentos, das suas suposições, das suas lembranças, mas não tem poder real quando você o enfrenta com amor. Onde há amor, o medo não pode permanecer. São forças opostas. O medo paralisa, o amor impulsiona. O medo o aprisiona, o amor o expande, e você tem o poder de escolher qual das duas forças guiará seus passos. Quando repete com consciência, liberto meus medos e conduzo com amor, está enviando uma ordem à sua mente. Está decidindo mover-se a partir da confiança, não da dúvida. O amor não é apenas um sentimento, é uma energia que o alinha com a clareza e a calma. Quando escolhe agir com amor, suas decisões deixam de ser contaminadas pelo medo de falhar, de perder ou de ser julgado. Passa a agir com serenidade, porque compreende que tudo tem um propósito. O medo faz imaginar cenários que não existem, enquanto o amor o ancora no presente. O medo busca controle, o amor confia, e nessa confiança nasce a liberdade. Você não precisa eliminar o medo para avançar. Precisa apenas amar-se o suficiente para não permitir que ele o detenha. Cada vez que o medo aparecer, não fuja. Pare, respire e pergunte-se: o que o amor faria agora? Essa pergunta muda completamente sua perspectiva, porque o amor não reage, ele responde com sabedoria. O amor observa antes de agir, compreende antes de julgar e constrói em vez de destruir. Se escolhe o amor no meio do conflito, dissolve a tensão.
Se escolhe o amor diante da dúvida, abre-se a novas possibilidades. Se escolhe o amor diante da ansiedade, encontra paz. Essa é a verdadeira força, não a de quem não sente medo, mas a de quem o sente e ainda assim avança com amor. Pratique a compaixão, começando por você mesmo. Pare de se castigar pelos erros, pelas quedas ou pelo que ainda não conquistou. Falar consigo com amor é uma forma de cura. Você não pode viver em plenitude se o seu diálogo interno está cheio de reprovações. Substitua a preocupação pela ação, o julgamento pela compreensão e a dúvida pela confiança. Sempre que sentir o medo tentando voltar, lembre-se, é você quem conduz, não ele. Visualize o amor como uma luz guiando seu caminho, uma chama interna que dissipa a escuridão da incerteza. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a serenidade da alma é alcançada quando o ser humano vive de acordo com a razão e a virtude, confiando na ordem natural e enfrentando o medo com sabedoria e aceitação. Quando você escolhe viver guiado pelo amor, seu mundo interior se transforma. Você se torna mais paciente, mais consciente, mais resiliente. Deixa de reagir e começa a responder. Suas decisões tornam-se mais sábias, porque já não são impulsionadas pelo medo, mas pelo entendimento. Descobre que o amor não é fraqueza, é poder em sua forma mais pura. É a força que acalma, que une, que transforma. Liberte-se do medo que o prende ao passado ou que o projeta em um futuro incerto. Concentre-se no agora, onde tudo está bem. Quando o amor guia seus passos, cada desafio se transforma em oportunidade de crescimento, cada obstáculo em lição e cada dia em presente. Você não precisa controlar tudo, precisa confiar. O amor não exige garantias, exige presença. Lembre-se sempre, o amor é a força que transforma qualquer escuridão em luz. Quando escolhe conduzir sua vida com amor, o medo se dissolve, a mente se acalma e o coração se fortalece. Porque o amor não vence o medo lutando contra ele, dissolve-o com sua luz. E essa luz já vive dentro de você, esperando que decida usá-la para guiar o seu caminho. Ensinamento 8. Escolho perdoar, porque o perdão me liberta. Perdoar não significa esquecer nem justificar o que aconteceu. Significa deixar de carregar o peso de algo que já não pode ser mudado. Cada vez que você escolhe perdoar, decide libertar-se do passado e recuperar seu poder interior. Guardar rancor o prende emocionalmente ao que o feriu, tornando-o prisioneiro de uma história que já terminou. O ressentimento não castiga o outro, castiga você. Rouba sua energia, tira sua paz e alimenta pensamentos que enfraquecem seu espírito. Perdoar não é dizer nada aconteceu. É afirmar não permito mais que isso me machuque. É um ato de coragem, de sabedoria e de amor próprio. O rancor é uma corrente invisível que se fortalece a cada vez que você revive mentalmente o ocorrido. Enquanto o faz, reabre feridas que já poderiam ter cicatrizado. Mas quando escolhe perdoar, algo se rompe dentro de você. Dissolve-se o apego ao sofrimento. Você começa a entender que o feriu não tem o poder de defini-lo. O que o define é como decide responder. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar sua reação. O perdão devolve esse controle e, com ele, a calma. Perdoar não é reconciliar-se, nem voltar atrás, nem aceitar o inaceitável. É soltar o desejo de vingança, o porquê comigo e o deveria ter sido diferente. É compreender que cada experiência, até as mais duras, traz uma lição. Talvez lhe tenha mostrado sua força, talvez tenha ensinado limites, talvez o tenha forçado a renascer. O perdão transforma a dor em sabedoria. Ajuda-o a deixar de olhar para trás e a concentrar sua energia no que pode construir agora.
Repetir escolho perdoar, porque o perdão me liberta, é lembrar-se de que sua paz vale mais do que qualquer orgulho. Transforme o perdão em um ritual de cura. Todas as manhãs, repita essa afirmação e sinta seu corpo se tornar mais leve. Se há alguém por quem ainda sente rancor, visualize essa pessoa diante de você e diga em silêncio: eu te libero e me liberto. Você não faz isso por ela, faz por si. Pode escrever uma carta que nunca enviará, ou simplesmente deixar que as lágrimas lavem o que seu coração guardava há tanto tempo. Não espere desculpas, nem justiça externa. Sua cura não depende do outro, depende da sua decisão de soltar. E lembre-se, às vezes, quem mais precisa do seu perdão é você mesmo. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que o sábio não se deixa perturbar pelas ações alheias, pois entende que só pode governar suas próprias emoções. O perdão, portanto, é expressão de domínio e serenidade interior. Quando você perdoa, algo muda dentro de si. Sua mente se acalma, seu corpo respira melhor, sua energia se renova. O amor e a compaixão passam a ocupar o espaço onde antes vivia o ressentimento. Descobre que perdoar não o torna fraco, o torna livre. Liberta-o do peso do passado, devolve-o ao presente e abre as portas para um futuro mais leve. Você começa a olhar para as pessoas e para a vida com uma nova consciência, mais madura, mais pacífica. O perdão não muda o passado, mas muda o futuro. Você não pode apagar o que viveu, mas pode escolher que isso não o controle mais. Cada vez que decide soltar, recupera um pedaço de si. Perdoar é um ato de amor à própria alma, uma forma de dizer: já basta de sofrer. E quando finalmente o faz, sente uma leveza que nenhuma palavra pode descrever. Solte e siga. A paz que vem depois do perdão é a maior recompensa que a alma pode receber. Porque o perdão não é para os outros, é o presente mais poderoso que você pode dar a si mesmo. Ensinamento 9. Honra-me estabelecendo limites saudáveis. Honrar-se significa reconhecer o próprio valor e proteger aquilo que lhe traz equilíbrio. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria. É compreender que você não pode oferecer o melhor de si se estiver vazio, exausto ou sobrecarregado. Dizer não quando necessário não é rejeição, é amor próprio em ação. Cada vez que você tenta agradar a todos, apaga-se pouco a pouco. Aprende a viver para os outros enquanto negligencia a própria paz. Mas quando começa a estabelecer limites, recupera o controle da sua energia, do seu tempo e da sua mente. Os limites não separam, protegem. São um escudo invisível que preserva o que há de mais sagrado, o seu bem-estar interior. Muitos confundem gentileza com missão, empatia com desgaste e entrega com autoabandono. Você não veio ao mundo para carregar o peso emocional dos outros, veio para compartilhar a partir da plenitude. Aprender a dizer não o torna frio, o torna consciente, porque quando diz sim a tudo por medo, culpa ou hábito, acaba se traindo, acaba preenchendo os vazios alheios enquanto deixa o seu sem cuidado. Honrar-se estabelecendo limites saudáveis é lembrar-se de que o seu tempo e a sua paz também merecem respeito. Nem tudo merece sua atenção. Nem toda batalha requer sua energia. Cada limite que você impõe é uma declaração de amor a si mesmo. Minha paz também importa. Minha energia não é infinita. Não preciso me justificar para me cuidar. Se algo não lhe faz bem, você tem o direito de parar. Se uma situação drena sua energia, tem o direito de se afastar. Colocar limites não é fechar o coração, é aprender a abri-lo apenas onde ele pode florescer. O equilíbrio nasce quando você distingue o que o nutre do que o desgasta. É nesse ponto que começa a viver com serenidade e propósito. Todas as manhãs, repita: honro-me estabelecendo limites saudáveis.
que essa frase se torne um compromisso com o seu bem-estar. Observe suas reações. Se algo não lhe traz paz, não ignore essa sensação. Seu corpo e sua mente sabem quando algo não está em harmonia com você. Escute-os. Aprenda a dizer não com serenidade, sem culpa, sem necessidade de se explicar, porque o respeito que você busca fora começa dentro de si. Quando aprende a se priorizar, suas relações mudam. Passa a atrair pessoas que respeitam seu espaço, que compreendem seu silêncio e valorizam sua autenticidade. E aquelas que não o fazem, naturalmente se afastam, porque sua nova energia já não vibra com a entrega sem limites. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a virtude e a razão são as guias da alma e que o equilíbrio interior nasce de agir conforme a natureza, sem se deixar dominar pelos impulsos ou pelas exigências externas. Quando você se honra com limites claros, começa a sentir uma paz que antes não conhecia. Sua mente se acalma, suas emoções se equilibram e sua energia se torna mais focada. Surge espaço para si mesmo, para pensar, respirar e existir sem pressa. E a partir desse equilíbrio, você pode oferecer mais, com autenticidade, sem ressentimento e sem se anular. Seus sims passam a ter mais força porque nascem do coração e não da obrigação. Aprende que o amor não se prova com sacrifício, mas com respeito. Cada limite que você estabelece não o afasta do amor, aproxima-o da paz. Deixa de viver em função das expectativas alheias e passa a viver em sintonia com as necessidades da sua alma. Honrar-se não é afastar-se do mundo, é permanecer nele sem se perder de si mesmo. É a decisão de cuidar da sua energia, preservar sua serenidade e caminhar com equilíbrio. E quando faz isso, o mundo começa a tratá-lo como você se trata, com respeito, dignidade e amor. Lembre-se, honrar-se é o maior sinal de sabedoria. Cada não que nasce da sua paz é uma semente de liberdade interior. Ensinamento 10. Abraço a mudança e dou as boas-vindas ao crescimento. A mudança não é sua inimiga, é sua mestra. Tudo ao seu redor está em transformação constante. A natureza, o corpo, as estações, as pessoas, os caminhos. Nada permanece estático e você também não foi feito para ficar igual. Resistir à mudança é uma forma de medo, uma luta contra o inevitável. Mas quando decide aceitá-la, algo dentro de você se expande. A mudança não vem para destruí-lo, mas para moldá-lo. Cada transformação, até as que doem, traz um propósito oculto, ensiná-lo, fortalecê-lo e prepará-lo para uma versão mais sábia e mais livre de si mesmo. Dizer abraço à mudança e dou as boas-vindas ao crescimento é como abrir as janelas da alma e deixar entrar a luz da vida, confiando que cada movimento do destino tem sentido, mesmo que ainda não o compreenda. Às vezes, a mudança chega disfarçada de perda, de fim, de incerteza, mas se olhar mais fundo, verá que é um convite para crescer. Você não pode avançar enquanto se agarra ao velho. A transformação exige desapego e o desapego exige fé. Quando algo vai embora é porque cumpriu o seu ciclo. Resistir apenas prolonga a dor enquanto aceitar o liberta. A vida não tira o que você precisa, tira o que já não o deixa evoluir. Cada experiência, até a mais difícil, tem o potencial de ser uma ferramenta para a sua expansão. Não tema o novo, tema permanecer preso ao que já não o nutre. Quando a mudança surgir e o medo aparecer, respire e pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Essa simples pergunta muda seu foco do medo para o crescimento. A mudança deixa de ser ameaça e se torna oportunidade. Dê pequenos passos fora da sua zona de conforto, faça algo diferente, aprenda algo novo ou se deixar o conhecido. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas estar disposto. A vida recompensa quem flui com ela, não quem tenta detê-la. Cada passo rumo ao desconhecido amplia seus limites. O desconforto que sente não é sinal de fracasso, mas de evolução. Registre suas transformações. Escreva as lições que cada mudança trouxe, as vezes em que achou que não conseguiria e mesmo assim seguiu adiante. Quando olhar para trás,
perceberá que cada etapa difícil foi necessária para chegar onde está agora. O crescimento não é linear, tem subidas, descidas e curvas inesperadas, mas tudo tem seu lugar dentro do equilíbrio natural. Agradeça os ciclos que terminam mesmo quando doem. Cada encerramento abre um novo começo. A mudança não ameaça sua estabilidade, é o modo como a vida o empurra para despertar. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que aceitar o fluxo das mudanças é essencial para a tranquilidade da alma. Compreender que nada é permanente e que viver em harmonia com a natureza é viver de acordo com a razão e a virtude. Quando você abraça a mudança, a vida deixa de parecer uma batalha constante. Você passa a confiar mais em si e no processo. Torna-se mais flexível, resiliente e sábio. Deixa de resistir e começa a cooperar com o movimento natural do universo. Entende que cada mudança o aproxima do seu propósito, que cada transformação o lapida, assim como o fogo purifica o metal. E mesmo que nem sempre seja fácil, você percebe que tudo o que acontece tem um motivo maior. Nada que evolui permanece igual. Você não está aqui para repetir dias, mas para expandir sua consciência e se reinventar continuamente. Abraçar a mudança é permitir que a vida o transforme na sua versão mais autêntica. Porque quando você deixa de temer e começa a confiar, algo mágico acontece. O medo se dissolve, a mente se acalma e a alma floresce. Não tente controlar o fluxo, flua com ele. Não tema a mudança, agradeça por ela, pois é nela que sua alma desperta e onde sua vida realmente começa a florescer. Ensinamento 11. O que você repete a cada manhã se torna o seu destino. Cada manhã é uma nova oportunidade para direcionar o rumo da sua vida. O que você repete ao despertar se transforma na energia que guia seus pensamentos, suas decisões e suas ações ao longo do dia. Suas palavras matinais não são frases comuns, são decretos que moldam o seu destino. Cada afirmação dita com emoção é uma ordem direta ao subconsciente. E ele, sem questionar, obedece. Se ao começar o dia você repete "estou cansado", "nada dá certo" ou "não aguento mais", sua mente buscará motivos para confirmar essas crenças. Mas se escolhe dizer "sou forte", "tudo se alinha a meu favor" e "hoje ajo com propósito", sua mente se concentrará em criar as condições para que isso aconteça. Assim de poderoso é o diálogo interno. Ele pode elevá-lo ou destruí-lo. Imagine sua mente como um solo fértil. Cada pensamento que você planta ao amanhecer é uma semente que germinará durante o dia. Não é possível plantar queixas e colher gratidão. Não se pode semear dúvida e esperar confiança. Sua vida reflete as sementes que mais repete. O que mais repete vira hábito. O que mais sente torna-se realidade. Por isso, os primeiros minutos do dia são tão importantes. Sua mente está aberta, receptiva e pronta para absorver qualquer mensagem que lhe entregue. Se ao despertar você a nutre com pensamentos de poder e gratidão, prepara-se para um dia de clareza, direção e serenidade interior. Transforme suas manhãs em um ritual consciente. Coloque a mão sobre o coração e declare com intenção: "Hoje tenho o controle da minha mente. Estou em paz com quem sou. Tudo o que preciso está em mim." Não diga mecanicamente "sinta". Palavras vazias não transformam, mas a emoção sim, porque o subconsciente não entende lógica, entende energia. Cada palavra pronunciada com sentimento deixa uma marca, e essa marca se transforma em ação. Se você começa o dia declarando o que deseja em vez do que teme, estará treinando a mente para construir a vida que merece. Evite começar o dia olhando o celular ou se enchendo de ruído externo. Antes de ler notícias ou redes sociais, ouça sua própria voz. Os primeiros minutos da manhã determinam seu foco. O que você deixa entrar na mente nesse momento pode influenciar todo o seu dia. Se começa reclamando, perde o centro. Mas se começa afirmando, agradecendo e respirando em calma, conecta-se com a força que habita em você. Lembre-se, seus pensamentos criam emoções. As emoções impulsionam ações. E as ações definem seu destino.
Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a mente disciplinada governa a vida do sábio. Ao dominar pensamentos e palavras, o homem dirige o próprio destino em harmonia com a razão, a virtude e a natureza. Fale com intenção, repita com fé, não com dúvida. Não fale sobre o que teme, fale sobre o que deseja. Se você diz constantemente não quero fracassar, sua mente só ouve fracassar. Mas se afirma estou preparado para vencer, sua mente buscará caminhos para concretizar isso. As palavras são vibrações, e cada vibração atrai uma experiência. Não subestime o poder do seu diálogo interior. Cada afirmação que você pronuncia é uma ferramenta para reprogramar o subconsciente. Quando muda o diálogo interno, muda sua energia. E quando muda sua energia, muda sua realidade. Lembre-se disso todas as manhãs. O que você repete com fé hoje se tornará sua verdade amanhã. Plante pensamentos de poder, regue sua mente com gratidão e deixe que o sol da sua intenção os faça florescer. Você não é vítima do destino, é o arquiteto da própria mente. E a maneira mais simples de transformar sua vida é começar o dia com as palavras certas, porque a sua realidade começa no que você diz no instante em que desperta. Ensinamento 12. Nada fora de mim pode perturbar minha paz. Nada fora de você pode perturbar sua paz se aprender a dominar a própria mente. A verdadeira força não está em controlar o que acontece ao redor, mas em controlar suas reações. Cada situação, cada palavra e cada gesto dos outros podem tentar abalar você, mas só você decide se dará esse poder a eles. Quando repete calmamente, nada fora de mim pode perturbar minha paz, está lembrando a sua mente que é dono da sua serenidade, não escravo das circunstâncias. A paz interior não se conquista evitando os problemas, mas enfrentando-os com equilíbrio. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Todos os dias estará exposto a provocações, conflitos e decepções, pessoas que o julgarão, situações inesperadas, injustiças que não merece. A questão é, permitirá que isso roube sua paz? A maioria reage impulsivamente, entregando a tranquilidade ao que não pode mudar. Mas quem domina a mente responde com serenidade. Não se deixa arrastar pela raiva, frustração ou medo. A cada instante você tem a escolha, reagir ou permanecer calmo. A calma não é passividade, é sabedoria em ação. É a capacidade de ver além do momento e agir com razão, não com impulso. Quando surgir um conflito, pare, respire antes de responder. Observe suas emoções sem julgá-las. O silêncio em meio ao caos não é fraqueza, é poder. Quem permanece sereno quando tudo desmorona conquistou a própria mente. Você não precisa ter razão, precisa manter a paz. Quando prioriza sua tranquilidade, tudo mais se encaixa com o tempo. Repetir a afirmação, nada fora de mim pode perturbar minha paz, não é uma frase vazia, é um lembrete de que você é o centro de controle da sua vida. Seu equilíbrio não depende do barulho do mundo, mas da estabilidade que constrói dentro de si. Pratique esse hábito todas as manhãs. Ao acordar, sente-se em silêncio e diga com convicção: hoje nada nem ninguém alterará minha paz. Sinta essa frase se ancorar na mente e se transformar em seu escudo para o dia. Quando enfrentar tensões ou imprevistos, volte a ela. Respire fundo, encontre o seu centro e permita que a calma o envolva. Com o tempo, perceberá que o que antes o perturbava já não o move. Os gritos dos outros se tornam ruídos distantes, as opiniões perdem peso e as situações difíceis se tornam provas que você supera com sabedoria. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que nada externo tem poder sobre a alma que vive em harmonia com a razão. A paz é alcançada quando aceitamos o que não depende de nós e governamos nossas reações com virtude e clareza. Sua paz interior é seu maior tesouro, protegê-la é um ato de amor próprio. Não a entregue a quem não sabe valorizá-la, nem a sacrifique para provar algo ou vencer uma discussão.
A vida o colocará à prova continuamente, e o trânsito, as críticas, as perdas, a incerteza, mas em cada uma dessas situações existe uma escolha: ser escravo do entorno ou mestre do próprio interior. Cada vez que escolhe manter-se calmo, fortalece o espírito. Cada vez que responde com serenidade, expande o poder interior. E esse poder é silencioso. Não precisa se impor, apenas se sente, se irradia e se transmite. Lembre-se, ninguém tem poder sobre você se você não o concede. Nenhuma palavra, gesto ou circunstância pode roubar sua paz sem o seu consentimento. Sua mente é seu templo, não permita que qualquer pensamento o invada. A paz não é encontrada fora, é construída dentro. Faça dela sua prioridade, seu escudo e sua guia. Porque, quando vive a partir da calma, nada o domina, nada o quebra, e nada pode perturbá-lo. Sua paz é sua força invisível, e quem a domina torna-se verdadeiramente invencível. Ensinamento 13. Estou focado, centrado e avanço com propósito. Estar focado é uma das formas mais puras de disciplina. Em um mundo onde tudo compete pela sua atenção, manter-se centrado torna-se um ato de poder e sabedoria. Não se trata de fazer mais, trata-se de fazer o que realmente importa. Todos os dias sua mente é bombardeada por ruídos, distrações e estímulos que tentam desviá-lo do essencial. Mas quando escolhe focar, você escolhe priorizar o propósito em vez da confusão, o progresso em vez da pressa, a direção em vez do caos. Estar focado não significa rigidez, mas viver com intenção. É saber o que vale o seu tempo e o que não vale. Ao repetir com consciência, estou focado, centrado e avanço com propósito, você lembra à sua mente que é o comandante dos seus pensamentos, não um refém das circunstâncias. A mente é como uma lâmpada. Quando dispersa sua luz, ilumina pouco, mas quando a concentra em um único ponto, é capaz de cortar o metal. Assim funciona o foco. Cada vez que se dispersa em 1000 tarefas, sua energia se divide e seu poder se enfraquece. Mas quando concentra sua atenção em uma direção, o progresso se acelera. A produtividade não nasce da quantidade de tarefas, mas da clareza de propósito. Saber para onde vai liberta-o da ansiedade de tentar fazer tudo. Porque quando sabe o que realmente importa, também aprende a soltar o que não. Todas as manhãs escreva 3 prioridades, não 20. 3 coisas que, se realizadas, o aproximarão das suas metas. Faça isso em silêncio, longe das distrações. Elimine o ruído digital, as notificações, tudo que rouba sua atenção. Cada interrupção corta o fio que o conecta ao seu propósito. A mente precisa de silêncio para criar, de concentração para evoluir. Faça pausas conscientes durante o dia e pergunte-se: o que estou fazendo agora me aproxima ou me afasta do meu propósito? Essa simples pergunta mantém seu caminho firme. O foco não é sobre velocidade, é sobre direção. De nada adianta correr rápido se não souber para onde ir. O foco traz clareza e a clareza traz paz. Uma mente dispersa sente exaustão e confusão. Uma mente centrada sente força e serenidade. Estar centrado é viver o presente com consciência treinada. É declarar: hoje não me perderei no desnecessário. Hoje avançarei com propósito. Você não precisa fazer tudo, precisa fazer o essencial. E quando faz o essencial, tudo o resto se alinha naturalmente. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que concentrar a atenção no que é essencial é o caminho para a sabedoria. Viver de acordo com a razão, evitar distrações e agir com propósito fortalece a alma e mantém a mente tranquila. Quando você está focado, o ruído do mundo desaparece. Deixa de se comparar, de se preocupar com o que os outros fazem, de desperdiçar energia no que não constrói. Torna-se mais consciente dos seus pensamentos, mais preciso nas suas ações e mais coerente nas suas decisões. Estar centrado não é se isolar, é aprender a não deixar que o mundo o tire do seu eixo. A clareza mental é uma forma de liberdade. Quando você sabe o que quer, cada passo é firme,
Cada decisão é simples e cada dia se torna um avanço real em direção ao seu propósito. Lembre-se, não viva ocupado, viva focado. A ocupação cria a ilusão de progresso. O foco gera resultados verdadeiros. Não se trata de correr mais rápido, mas de caminhar na direção certa. A direção é mais valiosa que a velocidade, porque o foco transforma esforço em propósito, e propósito em poder. E quando você avança a partir desse lugar de clareza e determinação, nada nem ninguém pode desviá-lo do caminho que escolheu. Mantenha sua mente firme, seu coração sereno e sua atenção no essencial, porque cada dia vivido com foco é um tijolo no destino que você nasceu para construir. Ensinamento 14. Tenho confiança no meu próprio valor. O seu valor não depende dos olhos que o observam, mas da forma como você se enxerga. A confiança no seu próprio valor não se constrói com aplausos ou elogios, mas com o reconhecimento silencioso da sua essência. Você não precisa se comparar com ninguém, porque ninguém viveu o que você viveu, ninguém sentiu o que você sentiu, ninguém percorreu o mesmo caminho que você. Quando você repete com convicção, tenho confiança no meu próprio valor, lembra a sua mente que não é o reflexo da aprovação dos outros, mas a expressão viva da sua autenticidade. O verdadeiro poder nasce quando você entende que não precisa provar nada, apenas ser fiel a quem você é. A falta de confiança surge quando você esquece a sua essência e começa a medir a sua vida pelas regras alheias. Você se compara, se critica, se diminui, e aquela voz interior que antes o motivava começa a se calar. Mas o seu valor não se perdeu, você apenas o colocou em mãos erradas. O seu valor não muda com o sucesso ou com o fracasso, nem depende do que você tem. Ele vive dentro de você, intacto, esperando ser reconhecido. Reconhecer-se não é arrogância, é gratidão. É agradecer pelo que já é, sem precisar ser perfeito para se sentir digno. Todas as manhãs olhe-se no espelho e repita com intenção: tenho confiança no meu próprio valor. Diga isso com o olhar firme e o coração aberto. Essa afirmação é uma âncora que conecta a sua mente à sua verdade. Depois, escreva seus feitos, não apenas os grandes, mas também os pequenos, porque cada passo, cada decisão e cada batalha silenciosa vencida são provas da sua força. A confiança não se constrói em um dia, ela é treinada com constância. É um músculo que cresce toda vez que você escolhe acreditar em si mesmo, apesar do medo ou da dúvida. Quando se perceber comparando-se aos outros, pare. Você não está aqui para competir, está aqui para evoluir. O caminho do outro não é a sua medida, porque as histórias, dores e motivações deles são diferentes das suas. Troque a autocrítica pelo reconhecimento consciente. Não se culpe pelo que ainda não alcançou. Agradeça pelo que já realizou. Agradeça pelas suas virtudes e também pelos seus defeitos, pois ambos fazem parte do mesmo ser em crescimento. Cada cicatriz, erro e tentativa falha foi necessária para torná-lo mais sábio, mais forte e mais humano. De acordo com o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que o verdadeiro valor humano não vem do exterior, mas da alma guiada pela razão. Nada externo pode diminuir a dignidade de quem se conhece e se governa. Essa autoconfiança é a mais alta forma de força interior. Quando você aprende a confiar no seu valor, a vida muda. Você deixa de buscar aprovação e começa a apreciar o processo. Já não precisa provar nada com títulos ou conquistas, porque entende que a sua simples existência já é valiosa. Age com calma, fala com clareza e escolhe com segurança. Caminha com uma serenidade que não depende das circunstâncias, mas do amor que cultiva dentro de si. A confiança não é uma máscara de força, mas uma aceitação profunda da sua humanidade. Seu valor não está no que faz, mas no que é quando o mundo silencia. Você não é seus erros, nem seus triunfos, nem as opiniões alheias. É a consciência que aprende, a mente que evolui e o coração que continua pulsando com propósito. Não busque validação, busque conexão consigo mesmo, porque quando você confia no seu próprio valor, para de pedir permissão para brilhar. Lembre-se, você já é suficiente, já é completo, já é digno. Tudo o que precisa para sentir paz está dentro de você, esperando que acredite de verdade no seu próprio valor.
Ensinamento 15. Hoje escolho agir, não esperar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. Esperar que tudo esteja alinhado, que o medo desapareça ou que as dúvidas se dissipem é apenas uma forma sutil de adiar o crescimento. A ação vence o medo, não a reflexão eterna. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno ou imperfeito, o aproxima da vida que deseja. Quando você afirma, hoje escolho agir, não esperar o momento perfeito, declara a independência do medo, do perfeccionismo e da paralisia mental. É como dizer ao universo, não fico mais parado, não me detenho pela dúvida, porque sei que a clareza não vem antes da ação, mas durante o caminho. A confiança não nasce da espera, nasce do movimento. O medo vai sussurrar que você não está pronto, que falta algo, que talvez amanhã seja melhor. Mas essa voz só quer mantê-lo preso ao que é seguro, previsível e confortável. Nada floresce na zona de conforto. Se você quer mudar sua vida, precisa ousar dar passos sem garantias. Não é preciso enxergar todo o caminho para seguir. Basta mover-se um pouco e o próximo passo se revelará. A ação, por menor que seja, é sempre mais poderosa que a maior das intenções. Quem se move aprende, quem espera se estagna. Escolha uma ação concreta para hoje, apenas uma. Pode ser simples, mas significativa. Faça mesmo com medo, mesmo com dúvida. O medo não desaparece antes da ação, ele se dissolve quando você age. Não busque perfeição, busque progresso. Ninguém começa sabendo, mas todos que avançam aprendem no processo. Cada tentativa, cada erro, cada passo conta. Ao final do dia, em vez de se criticar, agradeça-se por ter agido. A ação gera experiência, molda o caráter e fortalece o espírito. Esperar demais é uma ilusão. A mente cria desculpas para evitar o novo, mas a vida só muda quando você se move. Você não precisa de mais motivação, precisa de disciplina. Não precisa de mais certezas, precisa de fé na sua capacidade. Quando escolhe agir, você assume o controle do seu destino. Deixa de ser espectador e se torna protagonista da sua história. Segundo o estoicismo, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que a virtude se manifesta na ação, não nas palavras. O sábio não espera as condições ideais, ele age conforme a razão e transforma a adversidade em oportunidade. Nunca subestime os pequenos passos, são eles que constroem o grande caminho. Quem se move todos os dias, mesmo que pouco, vai sempre mais longe do que quem apenas planeja. O mundo pertence a quem age, não a quem espera. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. A vida não para. O tempo segue. As oportunidades passam. E a indecisão destrói mais sonhos do que o fracasso. Você não precisa estar totalmente pronto para começar. Basta começar. Dê o primeiro passo hoje, mesmo que tremendo. Avance mesmo sem todas as respostas. A vida recompensa quem ousa, quem faz, quem se move enquanto os outros ainda hesitam. Lembre-se, a ação imperfeita é sempre melhor que a inação perfeita. Você não precisa fazer tudo, apenas precisa começar agora. O importante não é o tamanho do passo, mas o fato de ele tirá-lo do lugar onde estava preso. Cada vez que escolhe agir, a dúvida enfraquece e a confiança cresce. É assim que se constrói uma vida com propósito, passo a passo, decisão após decisão. Comece hoje, não amanhã, porque o momento perfeito não existe. O momento perfeito é este.